Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita, curso online gratuito para você, aqui no blog pessoal do Facebook e também no YouTube. Nós estamos estudando esta obra, o Livro dos Espíritos, perguntas elaboradas por Allan Kardec, respostas dos Espíritos da Falange Espírita de Verdade sob a égide de Jesus. Já estamos na segunda parte do capítulo 7. Hoje vamos estudar um novo tópico, a infância. Acompanhe comigo. É a questão 379. É tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Então, uma vez conhecida essa fase que estabelece o concurso de aprendizagem para o espírito em seu retorno à vida corpórea e uma nova encarnação, nessa condição de infância, pode o espírito ser mais adiantado que o de um adulto? Ele responde, pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então, enquanto os órgãos não se desenvolvem, o espírito não vai apresentar totalmente as suas habilidades, suas conquistas, mas ele pode ser mais desenvolvido que o espírito que se apresenta agora como adulto, porque desenvolveu mais as capacidades, esforçou-se mais, adquiriu execução através do uso da vontade e, por mérito, já tem conquistas maiores. Então, pode ser mais adiantado que o de um adulto. Só não está se expressando ainda. Questão 380. Abstraindo o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito, numa criancinha, pensa como criança ou como adulto? Então, veja a complexidade que Allan Kardec estabeleceu como pergunta, certamente elaborando a condição de que é o cérebro que está pensando na condição de criança, ou ainda é a mente, órgão do espírito, que estabeleceu o concurso de desenvolvimento e, portanto, pensa apesar de ser limitado. Então, nessa condição, o espírito pensa como criança ou como adulto? E os espíritos respondem, desde que se trate de uma criança, é claro que não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. Este, pois, tem efetivamente limitada inteligência, enquanto a idade não amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento, só gradualmente se dissipa, com o desenvolvimento dos órgãos. Então, o espírito só terá a sua plenitude de ação dentro dos limites que o corpo vai poder oferecer quando os órgãos estiverem já desenvolvidos. E Allan Kardec vem dar sua contribuição. Há um fato de observação que apoia esta resposta. Os sonhos de uma criança não apresentam o caráter dos de um adulto. Quase sempre pueril é o objeto dos sonhos infantis, o que indica de que natureza são as preocupações do respectivo espírito. Então, pelos sonhos, nós podemos saber que as crianças mantêm a sua conexão dentro do foco dos limites dessa fase. Então, ele está pensando na condição dos órgãos limitados que o corpo lhe oferece. Mas, quando forem desenvolvidos, outra será a sua perspectiva. 381. Por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? Então, uma vez que a vida é de espírito, a origem da vida é o mundo espiritual. Viemos de lá, retornaremos para lá. Ao retornarmos, estabelecemos de pronto, imediatamente, o vigor, a capacidade mental, as condições de estabelecer recursos dos horizontes da mente, dos valores do espírito, como éramos antes de encarnar? Ele responde, assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado seu invólucro corporal. Ou seja, se não for assim, tem alguma coisa que não está correta. Ou uma enfermidade mental, uma perturbação, um conflito
que faz com que o espírito não se manifeste tal qual ele é, e pode se apresentar ainda como a forma da criança. Isso requer cuidados. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço existe entre ele e o corpo. Então, realmente, a plenitude de espírito após o desenlace, após o desencarne, só vai se dar depois que o espírito se estabeleceu completa libertação do seu corpo. 382. Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Então, essa fase da infância é um motivo de dor, de sofrimento? É um constrangimento? O que ela representa realmente para o espírito nessa fase? Não é sofrimento. Esse estado corresponde a uma necessidade, está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do espírito. Então, é por isso que Jesus fez essa comparação, não do espírito da criança, porque ele pode ter já adquirido habilidades e até ter maus pendores. Quando Jesus faz a comparação, deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham, Jesus está falando do período da infância. Cujo objetivo é ressignificação de valores, maleabilidade, de receptividade para ser educado, possibilidade de reconsideração de conceitos e convicção. É uma fase muito propícia para educar. E também é onde se vê a simplicidade para perguntar o que se não entende, a honestidade, as possibilidades de perdão, o esquecimento das ofensas, a humildade, a simplicidade, a candura, são referências que Jesus nos dá como mecanismos de progresso, porque nesses valores resume-se a virtude, a humildade. Questão 383. Qual para este a utilidade de passar pelo estado da infância? Encarnando, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar ao adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educar. Então, eis aí o objetivo. A infância tem por objetivo passarmos por uma condição de ressignificação de valores. Então, é o momento que os pais vão apresentar-se como espíritos uns para com os outros, apresentar Jesus, apresentar nossa convicção religiosa, levá-los à casa espírita, levar as crianças para passar pela evangelização, pela educação de espíritos. Não esperar elas crescer para decidir a religião. Porque nesse momento elas podem receber muitos valores e vão ajudar muito para que elas reconsiderem suas condições de maus pendores, que não se manifestaram ainda. 384. Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que há externo. Não é evidente que, se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Então, é a linguagem que, nessa fase, o espírito tem para se manifestar e solicitar suas necessidades. O momento da infância. E o choro é um mecanismo de conexão articulada com os pais. 385. Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Isso é muito comum nós observarmos a criança apresentar características de personalidade até uma certa idade e, de repente, 8, 9, 10 anos, 11, ela se apresenta com características totalmente diversas, pensamentos diferentes, palavras diferentes, intenções diferentes. É porque o período da infância acabou. Os espíritos respondem, é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual é. Então veja como é diferente o estado de infância, quanto a personalidade se mantém maleável, e uma vez encerrada essa fase, completada a encarnação totalmente, o espírito vai se apresentar tal qual é. E aí vemos, às vezes, muitas modificações do caráter. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta.
Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes tendes, as acariciais, como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa votar a outro. De onde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança. Sabeis? Não. Pois bem, vou explicá-lo. Então, por que nós temos essa tendência natural de admirar uma criança, a candura da criança, a virtude da criança, a honestidade, a simplicidade? Os espíritos respondem: as crianças são seres que Deus manda a novas existências, para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência, ainda quando se trata de uma criança de maus pendores. Cobrem-se-lhe as más ações, com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não. É a imagem do que deveriam ser, se não são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Então, aqui está bem claro, mais uma vez, por que Jesus não utilizou como comparação o espírito da criança como referência, mas esse período, o período da infância, como sendo recurso de aquisição de receptividade pela humildade para aprendermos sempre. Não foi, todavia, por ela somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também, sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam de mais minuciosos cuidados. Então, esse retorno ao palco terrestre nessa condição é a facilitação de conexão, de reencontro, às vezes, com adversários do passado, que nos faz, então, desenvolver o amor e aprendermos a perdoar, a tolerar e a conviver melhor. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge o caráter real e individual em toda a nudez. Ou seja, totalmente despido da personalidade da infância, apresenta-se o espírito integralmente tal qual ele é nessa fase. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Então fica sempre aquela semente. A semente que os pais colocam nos filhos como diretrizes libertadores do bem vai ser muito forte nas decisões diante das adversidades e desafios. É muito importante a educação dos pais para com os filhos nesse período de infância. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, facilmente se apreende a explicação. Com efeito, ponderai que nos vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. Dizei-me como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas das que nutris, inclinações, gostos, inteiramente opostos aos vossos. Como poderiam enfileirar-se entre vós, se não como Deus determinou? Isto é, passando pelo tâmis da infância. Nessa se vem confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que medram as criaturas. Mas é muito comum o espírito que estava vivendo num determinado país, encarna em outro, e às vezes é a primeira vez que ele está conhecendo aquela língua. E tem muita dificuldade para falar e aprender a falar. E vai aprender, mas pode demorar. Então, ele está comparando quando nós saímos de um ambiente, temos que nos adaptar a outro para aprender novos hábitos, novos valores. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis num estado que é uma espécie de infância, entre novos irmãos. Assim também vai acontecer quando voltarmos para o mundo espiritual. Nós vamos ter que aprender as novas condições do ambiente, é como se fosse um novo país, novos hábitos, nova cultura, novas pessoas, novas condições. Reaprendizado sempre.
Ao viver da existência terrena, ignoreis os hábitos, os costumes, as relações que se observam nesse mundo, para vós novo. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumado a falar, linguagem mais vivaz do que o é agora o vosso pensamento. A infância tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. E assim, pelo mecanismo natural do reingresso do espírito à vida corporal, passamos por essa fase em que vamos ter a maleabilidade, a receptividade, a oportunidade de ressignificar valores. Então, muito importante os pais apresentarem a sua religião para os filhos, levá-los para a casa espírita, levá-los para a evangelização, fazer o culto do evangelho no lar, ensinar valores, exemplificar valores, acolher, porque o espírito ainda não se apresentou tal qual é e tem oportunidade nessa fase de ressignificar esses valores. Por isso Jesus fez essa comparação. Deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. E a semelhança é as características da infância e não do espírito que ele se encontra. Vamos continuar estudando, refletindo bastante, que a doutrina espírita é esse manancial de amor e de luz, auxiliando-nos no entendimento do Evangelho de Nosso Senhor. Um grande abraço e até o próximo vídeo.